Olá, meu amigo e minha amiga que fazem concurso para a Guarda Municipal. Você que está estudando para os próximos concursos da GCM não pode deixar de conhecer o Estatuto Geral das Guardas Municipais. É uma lei que traz normas gerais para todas as guardas municipais do Brasil. Então cai em todo o concurso. Nessa aula, além da exposição que a gente vai fazer da lei, a gente também vai resolver algumas questões que já caíram em concursos. Essa lei, é um alerta que eu faço, normalmente cai toda ela em concurso público. Tirando um ou dois artigos, o restante já caíram em concurso. Então, é por isso que a gente vai ter essa aula passando artigo a artigo para a gente ir acompanhando e sabendo como cai em cada concurso, ok? Então, é uma aula que vai ser dividida em alguns blocos. Vamos começar agora explicando o que é a lei e seguiremos princípios e até competências. Em seguida, a gente, em outros blocos, termina a lei. Vamos lá. Essa previsão de que haverá uma lei geral das guardas municipais está na Constituição Brasileira. A Guarda Municipal está na Constituição Brasileira. Mas preste atenção, a Constituição Brasileira não criou as guardas municipais em cada município. Ela simplesmente autorizou que os municípios criem guardas municipais. Veja aqui o que diz o artigo 144, esse é o artigo 144 da Constituição Federal, no parágrafo 8º. Esse artigo 144 é o artigo que trata de segurança pública. Nele, a Constituição cria as polícias federal, a PRF, a PM, a Polícia Civil, a Polícia Ferroviária Federal, e aí ela, em seguida, no parágrafo 8º, ela autoriza que os municípios criem suas guardas municipais. Quer dizer, a Guarda Municipal, é bom que a gente já vá anotando isso, a Guarda Municipal não é órgão obrigatório. Não é obrigatório. Então, quer dizer que o município cria se for interessante para o município. É o município quem vai decidir se cria ou não. Mas, uma vez criada, se criar, ela vai precisar obedecer aos ditames da Lei 13.022 de 2014, que é justamente o Estatuto das Guardas Municipais, e é justamente o que a gente está estudando aqui. Vamos lá? Então, a própria Constituição, observe, ela já fala a competência geral das guardas municipais. Olha só. São destinadas à proteção dos seus bens, ou seja, dos bens dos municípios, dos serviços e instalações. Então, a Constituição brasileira ela já dá essa competência, já diz para que se destina as guardas municipais. Ela cria essa limitação. A Guarda Municipal não tem competências amplas, ela está restrita à proteção dos bens municipais, dos serviços e instalações. Veja aqui que no artigo 2º já da lei, né? Ali nós estávamos na Constituição, agora nós estamos aqui no Estatuto. No artigo 2º, a guarda já vem aqui, ó, proteção municipal, preventiva. Então ela diz qual é a proteção, diz que é a proteção municipal preventiva. Ela já cria, então a Guarda Municipal não é repressiva, é preventiva. E lá quando chegamos no artigo 4º, que é o que trata da competência geral, a Guarda Municipal, a lei basicamente repete esse texto da Constituição quanto à proteção que se faz. Proteção aos bens, proteção aos serviços, instalações, e aí a lei vai acrescentar logradouros. Mas aí, qual a diferença de como está disposta na Constituição e como está disposto no artigo 4º, que trata da competência geral das guardas municipais? Nada. O significado que está aqui é o mesmo. A diferença é que a Constituição falou de bens, serviços e instalações.
Mas logradouros municipais, que é o que vai dizer o artigo 4º do Estatuto, não é também um bem municipal? Um logradouro, por exemplo, uma praça ou uma rua, não é um bem municipal? Então, em suma, a Guarda Municipal cuida, né, protege, vou colocar aqui, cuida, protege bens e serviços. Bens e serviços. É claro que os bens, a Constituição e a lei detalharam, né? Colocaram instalações na Constituição e no Estatuto colocaram instalações e logradouros também. Mas se trata, no fim das contas, bens e serviços. Como você tem que gravar? Você tem que gravar como diz o Estatuto, destinado à proteção de bens, serviços, instalações e logradouros. Mas isso a gente vai ver mais para frente, ok? Então, a Guarda Municipal, antes de continuar, vamos logo a um alerta aqui, porque isso aqui é importante, porque você pode encontrar questão tratando dessa matéria de uniforme, e aqui a lei já diz no início, que a Guarda Municipal é uniformizada, mas vai voltar a tratar lá no finalzinho nas disposições finais, nas disposições transitórias. Diz assim que a Guarda Municipal é uniformizada, quer dizer que a Guarda Municipal, atente a isso aqui, a Guarda Municipal usa uniforme. O uniforme é obrigatório na Guarda Municipal. A lei não fala de farda. E aí você vai pensar, e uniforme e farda são coisas diferentes? Se você for aos dicionários, normalmente são sinônimos. Mas a lei, ela usa a palavra uniforme. Farda normalmente está ligadas a forças militares. Mas no dicionário não há diferença nenhuma. Então quer dizer que a prova, se ela disser conforme a lei 13.022, a Guarda Municipal usa uniforme ou é uniformizada, é correto. Se disser conforme a lei, a Guarda Municipal é fardada, usa farda, é incorreto, porque conforme a lei 13.022, ou seja, essa que a gente está vendo aqui, o Estatuto, ela não fala em farda não, ela fala em uniforme. Então, conforme o Estatuto, a Guarda Municipal usa uniforme. Pode ser que a banca traga farda? Pode ser. E se trouxer farda? Se você for levar em consideração a letra da lei, e normalmente os concursos municipais vão tratar conforme está realmente na lei, farda está incorreto. Agora, se você ampliar o sentido, conforme está nos dicionários, poderia ser considerado uma farda. Então, na hora da prova, você vai verificar. Se a prova estiver dizendo conforme a lei, então é uniforme, não usa farda. Agora, se disser farda, e dependendo de como esteja construída a questão, pode até ser que a banca considere a farda como uma resposta verdadeira. Mas você vai verificar se não tem uma resposta melhor, porque provavelmente terá. As bancas vão evitar colocar o nome farda. Quando ela colocar farda, normalmente vai estar como errado. Veja que vai ter uma opção, uma resposta melhor ali. Se você for no dicionário, farda e uniforme, muitas vezes, na maioria dos casos, é sinônimo. Mas a lei usou a palavra uniforme e você vai atentar a isso. A Guarda Municipal usa uniforme. A Guarda Municipal faz uso de uniforme. É uniformizada, não é fardada, é uniformizada. Vamos lá, o artigo 2º do Estatuto diz que incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil. Outro alerta importante. Instituição de caráter civil, não é militar, é de caráter civil. E durante as questões vai ter muitas delas que vão dizer que a Guarda Municipal se equipara às forças militares, enfim, vão fazer alguma referência militar. Toda vez que falar no Estatuto que a Guarda Municipal tem alguma coisa a ver com as forças militares, está errado. A Guarda Municipal é civil, a lei vai ter, pelo menos em 3 lugares, vai estar sempre reforçando isso, que não se pode equiparar a Guarda Municipal, que não se pode usar distintivos, hierarquia, disciplina militar para as guardas municipais. Então esqueça, militar
militar é errado em qualquer questão. Então não é militar, ela é civil. Tem hierarquia? Tem. Tem disciplina? Tem. Mas não é hierarquia militar, não é disciplina militar. Ok? E aí vai dizer da função proteção municipal preventiva, ressalvada competências dos estados, da União e do Distrito Federal. Isso aqui sempre vai ter muitas questões de competência, vai sempre fazer essa ressalva. Ressalvadas as competências da União, dos estados e do Distrito Federal. Então, muita questão vai falar disso. Vai dar uma competência e vai dizer que é ressalvadas as competências dos estados, da União e também do Distrito Federal. Então, lembre-se sempre disso. Vamos resumir o que dissemos até aqui. A Guarda Municipal tem natureza civil, ela tem função preventiva, não é repressiva, esqueça isso daqui, não é repressiva, é sempre preventiva, e usa uniforme e também arma, porque a lei diz que é armada conforme dispuser em lei. Mais na frente a gente vai ver sobre armas. Por enquanto a gente precisa gravar que ela é uma instituição, é um órgão de natureza civil, é um órgão com função preventiva, protegendo os bens municipais, e usa uniforme e arma. Ok? Vamos resolver a primeira questão já para a gente fixar esse conteúdo. Acerca das guardas municipais, julgue os itens a seguir verdadeiros ou falsos. A afirmação 1 é: os municípios possuem a faculdade de instituir guardas municipais por expressa previsão constitucional. Sim, isso aqui é verdadeiro. A gente já viu que o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição diz justamente isso, que os municípios poderão, por lei municipal, instituir suas guardas municipais. O 2. A Guarda Municipal possui poder de polícia administrativa. A gente ainda não viu, mas vai ver mais na frente que está nas competências da Guarda o exercício da polícia administrativa. Okay? Então isso aqui vamos marcar verdadeiro, mas na frente você vai acompanhar isso aqui. A Guarda Municipal só pode ser estabelecida mediante lei específica municipal. Verdade, né? A Constituição justamente diz que tem que ter uma lei para criar as guardas municipais. Portanto, lei específica é verdadeiro. As guardas municipais se destinam à proteção dos bens, serviços e instalações do município, justamente o que diz o nosso parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, verdadeiro. E o 5º, incumbe aos agentes da Guarda Municipal a observância da Constituição Federal. Verdadeiro isso? Verdadeiro. Até aqui, verdadeiro, porque, de fato, todos os agentes públicos, todos os agentes estatais, todos os agentes públicos têm o dever de observar a Constituição. Não existe exceção a isso. Todos os agentes públicos têm o dever de preservar, de observar a Constituição Federal, assim como toda a legislação, né? E a defesa da supremacia do interesse público. Isso aqui não vai aparecer na lei desse jeito. Essa questão aqui, ela extrapola um pouco a literalidade da lei, como é costume das questões, o costume das questões de concurso municipal sobre legislação é ficar muito atrelada ao texto da lei. Essa questão aqui, ela é um pouquinho mais elaborada e sai um pouquinho dessa literalidade. Mas isso aqui também é verdadeiro. A supremacia do interesse público, gente, sempre deve ser preservada por qualquer agente público, por qualquer agente do Estado, por qualquer servidor, por qualquer empregado público, por qualquer temporário. Sempre o interesse público tem que ser preservado, deve ser defendido. A defesa da supremacia do interesse público. Então isso aqui também é verdade. Então vamos procurar a alternativa que disser que todos os itens são verdadeiros. Todos os itens são verdadeiros, está na letra C, que é o gabarito da questão.
Vamos agora, dito isso e resolvida essa questão, vamos agora aos princípios. Princípios, juntamente com competências, são os queridinhos das bancas. Não tem como você ir para a prova de guarda municipal sem conhecer os princípios regentes da atuação da guarda municipal. São 5 princípios, você vai precisar realmente aprendê-los ou decorá-los, pelo menos, gravar o texto da lei, gravar quais são esses princípios, assim como você vai precisar, como a gente vai ver mais na frente, gravar as competências. As competências são 18 competências específicas, bem mais difícil de gravar, mas eu vou ajudar você, pelo menos, evitar ter erros grosseiros na parte da competência, porque a gente vai poder eliminar alternativas com algumas técnicas que eu vou passar para vocês. Sobre os princípios, não tem jeito, grave todos eles, porque são só 5. São só 5. Os princípios estão no artigo 3º do Estatuto das Guardas e são 5 incisos, 5 princípios. Quais são eles? Proteção dos direitos humanos fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Então, lembre-se sempre, defesa dos direitos humanos fundamentais, exercício da cidadania e liberdades públicas. Esse princípio aqui, para quem gosta de mnemônico, eu não gosto muito de muitos mnemônicos, mas aqueles mais simples, que não exigem muito para você aprender o próprio mnemônico, pode ser muito interessante. Então, o primeiro princípio, representado pela letra P de proteção. Aí isso aqui não vai fazer com que você lembre o princípio completamente, mas vai pelo menos te ajudar a evitar escolher algum tipo de afirmação que diga que é um princípio. Se ela já não iniciar com as letras que vão aparecer aqui, você já vai desconfiar que não é verdadeiro. Então, primeiro P, proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. O segundo, preservação da vida, outro P, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Como você vai ter que gravar? Vai ter que ler isso aqui e gravar. Leia essa lei pelo menos umas 5 vezes, toda manhã, ao acordar, antes de ir trabalhar. Talvez seja interessante, se você puder, você ler a lei. Então, de segunda a sexta, se você trabalha de segunda a sexta, você já terá lido 5 vezes. E aí, na semana seguinte, você pode fazer isso com outras leis. Sobrando tempo, você retoma as leis que você já viu. E aí, essa leitura da lei, para quem vai fazer concurso municipal, a parte de legislação, é fundamental. É metade do que você precisa para a prova. Acredita em mim. Ler a lei em concursos municipais é metade da prova. E a outra metade é questões, videoaulas e leitura de apostilas de material de apoio. E isso vai completar os 100%. Então, ler a lei é fundamental. Por isso, você vai precisar gravar mesmo esses princípios, ler esses princípios. Patrulhamento preventivo, mais um P. Esse princípio aqui, gente, cai demais. Por quê? Porque aqui tem uma palavrinha que eles trocam por uma palavrinha com sonoridade muito parecida, mas com sentido oposto. Eles colocam assim, patrulhamento repressivo. E na verdade é preventivo. Então nada disso. Se você leu uma única vez a lei, se você viu só uma aula, se você resolveu só uma ou duas questões sobre princípios, quando você vê, se você chegar a ver isso aqui, patrulhamento repressivo, você vai dizer, nossa, eu já vi isso daqui, está na lei, e marcar como certo. Mas não, veja, é uma pegadinha porque a palavra é parecida, mas o correto é preventivo, até porque a função da Guarda Municipal é preventiva, conforme o artigo 2º do Estatuto, é função preventiva. Tudo que falar de repressivo nessa lei é errado. Todas as questões que disser que a Guarda Municipal atua repressivamente, qualquer coisa usando a palavra repressivo, está errado. É preventivo, função preventiva, proteção preventiva e o princípio é patrulhamento preventivo, sim. Próximo, compromisso com a evolução social da comunidade.
Então é um C, a próxima letrinha. Compromisso com a evolução social da comunidade. Olha isso aqui. A lei fala em comunidade. Pode ser que a prova traga sociedade, mas na verdade é comunidade. E como as provas tentam ser literais, você tem que realmente aprender que a proteção é da comunidade. A Guarda Municipal trabalha junto à comunidade. Sempre essa ideia de comunidade. Então, preste atenção nisso e grave. E aqui, evolução social. Já vi prova dizendo involução. Preste atenção nas palavras, porque as provas costumam simplesmente repetir o texto da lei e incluir ali uma palavra com sentido diferente, ou incluir uma palavra não, ou retirar um não que estava ali para mudar o sentido, mas sempre baseado no texto que está na lei. Então, ler a lei, ter contato permanente, ter contato por um certo tempo com a lei, vai ser de extrema importância para você na hora da prova lembrar perfeitamente do que a lei dizia. E uso progressivo da força, vamos colocar aqui a letra U. Uso progressivo da força. Esse aqui também é outro princípio que as bancas tentam te confundir, falando em uso regressivo. Não é regressivo. Veja que se você leu a lei só uma vez, você vai dizer, nossa, eu já vi que realmente existe um princípio regressivo, caso a prova traga a palavra regressivo. E na verdade é progressivo, esqueça isso aqui, esqueça repressivo, esqueça regressivo, é progressivo e preventivo. Olha só, aqui, preventivo e progressivo, pré e pro. Nas provas eles colocam o regressivo e repressivo muitas vezes. Então, isso aqui é importante. Então, ficou PPCU. Grave isso daqui, PPCU, 3 P's, um C e um U, PPCU. Que isso aqui pode não fazer você acertar, porque você só com isso aqui você não vai necessariamente lembrar o nome do princípio. Se eles incluírem uma palavra errada, por exemplo, esse terceiro aqui, patrulhamento preventivo. Se ele colocar patrulhamento regressivo, você pode errar porque você tem o P aqui. Só que o erro vai estar nessa parte aqui. Mas pelo menos se o princípio vier com uma palavra inicial diferente, você já vai descartar. E descartar alternativas erradas é fundamental para você sair bem. Porque nem sempre você sabe a resposta, mas você sabe parte dela. E se nessa parte você conseguir eliminar 3 alternativas, você já passa, em vez de ter 20% de chance de acertar, passa a ter 50% de chance de acertar. Se você consegue eliminar 4, mesmo que você não soubesse aquela que está como verdadeira, você já acertou porque você sabe que as outras estão erradas. Então, saber eliminar questões, saber um pouco pelo menos do assunto já te faz se sair, poderá te fazer acertar a maioria das questões, ok? E já já a gente resolve questões sobre princípios. Vamos lá. Primeira questão. A Lei Federal 13.022 traz em seu artigo 3º princípios mínimos de atuação. Princípios mínimos de atuação. Princípios mínimos a ser observados. A lei diz princípios mínimos de atuação. Aqui a questão não diz. Coloca princípios mínimos a serem observados. Qual dos princípios abaixo não está previsto na lei? Então, vamos lá. Uso progressivo da força. Nós temos o primeiro P e realmente é progressivo. Está no inciso 3º. Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. A gente viu naqueles 5 esse princípio. Veja, temos um P aqui, que aí você pode dizer, nossa, então é verdadeiro. Mas não existe esse princípio. Não existe. Não está lá a incolumidade das pessoas e do patrimônio, nem a ordem pública. Não está lá. Então, essa daqui já vai ser o gabarito. Mas vamos ver as outras para a gente ver qual o acerto e se a gente conseguiria, porque ela está correta e se a gente conseguiria acertar. Veja como é importante a gente ter visto, ter lido a lei, porque isso aqui não está no artigo 5º. Se você leu o artigo 3º, desculpe, se você leu o artigo 3º várias vezes, você vai perceber que não tem nada disso aqui lá. Não tem nada disso aqui lá. Ok?
Então vamos lá. E também não fala de patrimônio, né? Então, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. É o segundo P, O segundo P está aqui. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Patrulhamento preventivo, terceiro P, também está aqui. Proteção dos direitos humanos fundamentais. Desculpa, aqui não é P, né? Aqui é U. Nós temos aqui o U. E aqui a gente tem o terceiro P, proteção dos direitos humanos, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, o PP, faltou só o C. A questão não deu aqui o uso, o compromisso com a evolução social da comunidade. Então, veja que corresponde, aqui nós teríamos 4 P's, e aí se você gravou que são apenas 3 P's, você já sabe que que a resposta está num desses P's que iniciou o princípio, né? Porque se a gente tem 4, a resposta está dentro de um desses aqui. Você ia procurar, se você não soubesse nada, mas você lembrasse apenas que é PPCU, você achou 4P, tem um P aqui, um P aqui, um P aqui e um P aqui, você já sabe que uma dessas 3 está errada, que não é princípio. Você procuraria aqui, essa daqui você já saberia que é verdadeiro. Alguns truques podem ser úteis. Eu disse que não gosto muito de mnemônicos, porque muitas vezes os professores, as aulas ensinam você tanto mnemônico, que para mim você teria que ter um mnemônico para lembrar dos mnemônicos. Outros mnemônicos para lembrar dos próprios mnemônicos, porque é muita informação, é muita junção de pedacinhos de palavras, é muita coisa. Para mim não funciona muito bem. Para mim eu prefiro aprender. E uma das formas de aprender é ler bastante, para saber se habituar e começar a perceber que aquilo realmente está na lei, faz parte da lei, faz parte daquilo que a gente está estudando, ok? Vamos seguindo aqui. Vamos fazer aqui um breve resumo para fixar. Lembre-se, nessas aulas eu sempre vou repetindo muita coisa. No próprio rascunho que eu coloco aqui, nas apostilas que eu faço, eu vou repetindo, porque é o contato permanente com o assunto que vai te fazer aprender. É o contato permanente. Se você só tem um único contato, a sua chance de errar é muito grande. É muito grande. Não é difícil de você entender o assunto, mas você pode esquecer. Acontece demais. Você aprende, você entende, nossa, como isso é simples, mas na hora da prova você erra porque não fixou. E aí as provas, as bancas, elas são maldosas. Elas não vão entregar a questão de graça para você, é muito raro. Então vamos lá. Princípios, quais são os princípios, recapitulando? Princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Primeiro P, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Segundo P, patrulhamento preventivo. Terceiro P, compromisso com a evolução social da comunidade. O C, e uso progressivo da força. O PPCU são os nossos princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Lembre-se, a lei fala em princípios mínimos de atuação. Se a questão trouxer princípios máximos, está errada. Princípios mínimos quer dizer que existem muitos outros princípios, quer dizer que existem outros princípios de atuação da guarda municipal. Por exemplo, todos os princípios da administração pública vão precisar ser observados pelos agentes da guarda municipal. Ok? Vamos a mais uma questão. Essa diz: de acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, na atuação das guardas municipais, o uso progressivo da força é considerado. Então vamos lá. Uso progressivo da força. O que foi que a gente viu? Que o uso progressivo da força é o quê? É um princípio. Olha aqui, princípio mínimo. Olha aquilo que eu estava falando. Princípio mínimo. Vai ter prova que vai dizer que é um princípio mínimo ou princípio mínimo de atuação. Outras vão dizer apenas que é um princípio ou um princípio de atuação. Então, essa aqui é o gabarito da questão. Essa aqui, deixa eu apagar aqui. Essa aqui
é o gabarito da questão. Gabarito da questão, o uso progressivo da força, é um princípio. Dica: os princípios, eles são sempre iniciados por substantivos. Você vai ver que isso aqui faz diferença, porque vai existir outra categoria que começa sempre por verbos. E o que são os verbos? Vou colocar já aqui, mas a gente vai ver mais na frente. Verbos são competências. As competências sempre vão iniciar por verbos. E algumas delas vão ter vários verbos. No meio ali, cada competência específica às vezes tem mais de um verbo. Alguns têm apenas um verbo, mas sempre o início da competência é com verbo. Então grave isso. Verbos é para competências, substantivos para princípios. Isso aqui serve para quê? Saber disso. Serve para quê saber disso? Vai ter questão que vai dizer isso é um princípio. Aí você vai ver o que é o isso e é com um verbo. Então você vai dizer, não, princípios vem com substantivos. Então isso aqui não é princípio, isso pode ser uma competência, mas princípio não é. Vai vir competência iniciando com substantivo. Aí você vai dizer, não, isso aqui não é competência, isso pode ser um princípio, mas não é uma competência. Agora atente, a competência geral das guardas, ela vem como substantivo. Essas aqui são as 18 competências específicas. As 18 competências específicas são iniciadas por verbo. As 18 competências específicas são iniciadas por verbos. Os princípios são iniciados por substantivos. E a competência geral também. Então, a competência geral das guardas também vai ser um substantivo. Então, de competência, a competência geral das guardas municipais vai vir com um substantivo. Os princípios vão vir com substantivos, mas as competências específicas, que são 18, então vão vir sempre com verbo. Isso é importante que você anote, porque cai muita questão de princípio e cai muita questão de competências. Vamos seguindo. A gente chegou agora, portanto, às competências. Veja aqui a competência geral e veja que ela vem realmente com um substantivo. É competência das guardas municipais a proteção. Proteção é o quê? É substantivo. Proteção é substantivo. Proteção dos bens, serviços, logradouros municipais e instalações do município. Então, veja que aqui veio realmente como princípio, mas as competências específicas, que é o próximo artigo, vão vir sempre com verbo. Mas vamos agora ver aqui essa questão da competência. Competência geral, artigo 4º do Estatuto, repete o que o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição diz, mas acrescenta aqui logradouros públicos. Então, nos dois dispositivos, tanto na Constituição quanto aqui na lei, vai falar em instalações do município, vai falar em proteção dos bens e serviços e instalações. Mas aqui no Estatuto também tem logradouros públicos. No fundo, são bens e serviços. Bens e serviços. Porque esses logradouros e essas instalações não são bens do município? Não são bens do município? São. Agora, como você grava para a prova? Do jeito que está no artigo. É competência geral das guardas municipais, a proteção dos bens, serviços, logradouros municipais e instalações do município. Então, grave como está no Estatuto, porque é desse jeito que cai na prova. Guarde desse jeito, porque é desse jeito que cai na prova. Mas, para você entender, para você aprender, são bens e serviços. Bens e serviços. Os bens incluem as instalações e os logradouros. Afinal, uma praça pública, uma rua, também são bens do município. Agora vamos ao que diz o parágrafo único do artigo 4º. Isso aqui é importante. Os bens, e já caiu também nas provas, os bens mencionados no caput
abrange os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Se você não sabe a classificação dos bens, eu vou tentar resumir de uma forma bem simples. Os bens públicos, eles podem ser de uma dessas três categorias. Os bens de uso comum, e para você entender, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Exemplo para você entender. A gente não está aqui estudando bens, a gente está estudando o estatuto. Por isso eu não vou me ater nem fazer detalhamento sobre as características de cada bem. Mas eu quero que você entenda porque você vai precisar gravar. Porque tem prova que já fez questão aqui sobre os bens dominiais. E aí você pode errar se não souber disso. Bens de uso comum. Praça, praia, então um parque municipal. Então esses bens aqui, você para usá-los, você precisa de algum tipo de autorização. Não, qualquer pessoa pode usar a praia, pode usar a praça e um parque municipal. O parque municipal pode ter algum ingresso para entrada, alguma coisa, alguma vigilância, alguma coisa? Pode. Mas qualquer pessoa pode adentrar aquele bem, pode fazer uso daquele bem. Não é? Não é assim? Agora, já os bens de uso especiais são aqueles bens que a administração pública usa para prestar seus serviços. Por exemplo, um hospital, uma secretaria. Então, nesses bens, por exemplo, num hospital, você pode chegar lá, puxar uma cadeira, entrar na recepção, começar a usar o computador, tomar uma aguinha, usar o repouso noturno que eventualmente tem ali. Você pode adentrar em qualquer lugar na sala de raio-x. Não, né? Esses bens são de uso especial. Nesses você precisa de algum tipo de autorização para adentrar, digamos assim. Tem servidores ali que é quem realmente fazem o uso daqueles bens. Então, os bens de uso especial são os bens que o município ou qualquer ente da federação vai usar para desenvolver suas atividades. Secretarias, órgãos públicos. E existem os bens dominiais. Bens dominiais. Os bens dominiais são os bens que não têm um uso específico. Então, vou dar exemplo aqui. Viatura. Viatura. Se ela estiver em uso, ela é... Deixa eu apagar aqui que foi esquisito. Uma viatura. Se ela estiver em uso, ela é um bem de uso especial. Os agentes públicos estão fazendo uso daquele bem para a prestação de um serviço. Agora, se essa viatura está quebrada, ela é um bem dominial, ela está fora de uso. Então, bens dominiais são os bens que não têm um uso, nem um uso comum, nem um uso especial. É aqueles bens que estão fora de uso. Bens que a gente diz que não estão afetados a nenhuma atividade estatal, a nenhum uso. Então, viatura, vamos botar aqui quebrada, né? Um terreno que não esteja sendo usado nem como nem, por exemplo, como uma praça, como um parque, e também não tem nenhum órgão ali funcionando. Então, o bem está desocupado. Então, também é um bem dominial. Então, percebe? Os bens dominiais são bens que estão fora de uso, não estão afetados a nenhum uso. Um bem de uso comum e de uso especial pode ser convertido em dominial? Pode. Não é o nosso assunto aqui. Mas o que você precisa gravar é que os bens dominiais são bens que estão sem uso. E aí a questão vai dizer, os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os bens dominiais. Então, a Guarda Municipal guarda também, protege também de forma preventiva, protege também os bens fora de uso, protege. A Guarda Municipal protege
todos os bens municipais, todos os bens municipais. As questões vão tentar confundir você nesses dominiais, porque você vai pensar, a Guarda Municipal tem mais o que fazer, vai proteger as praças, os parques, as ruas, vai proteger os prédios públicos, as instalações. Então ela tem mais o que fazer do que ficar protegendo bens que não são usados pelo município. É errado, a Guarda Municipal protege todos os bens do município. A questão pode trazer os dominiais, os bens dominiais, como dominicais. Dominiais e dominicais são sinônimos. Dominiais e dominicais são sinônimos. Pode vir de um jeito ou de outro. A lei fala em dominiais, mas se ela falar dominicais, está correto também. Ok, vamos agora então, já superamos a competência geral das guardas municipais, que é de proteger os bens, serviços, instalações e logradouros do município, proteção preventiva, né? Vamos agora às competências específicas da Guarda Municipal, que estão no artigo 5º. Veja o que diz: são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Então, sempre a competência da guarda vai respeitar as competências dos outros entes. E várias questões vão dizer isso. Então, grave até, respeitadas as competências da União, dos Estados, do Distrito Federal, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Algumas aqui eu marquei de azul, ou porque são competências que caem muito nas provas, ou porque são competências que você pode errar e é bom que você fique atento. Essa daqui cai demais. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Várias questões falam em proteção dos bens do município, do estado e da União. Não, só dos municípios. Bens, equipamentos e prédios públicos só do município. A Guarda Municipal só cuida de bens do município. O interesse da Guarda Municipal é o município. Não tem competência sobre outras esferas de governo. E aqui, essas 18 competências, você vai ter que ler bastante mesmo. Ler várias vezes, então a gente não vai ficar aqui apenas lendo para você. Vamos fazer algum comentário, mas você vai precisar ler bastante. São 18 competências com vários verbos, então é necessário realmente ler para fixar esse conteúdo. 2. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas. Isso aqui já caiu em provas. Infrações penais ou administrativas, sim. Infrações penais ou administrativas, pela presença e vigilância. A Guarda Municipal vai estar lá uniformizada, presente, ostensivamente. A lei não fala que a Guarda Municipal faz um trabalho ostensivo. A lei não fala. Mas a Guarda Municipal vai estar lá, presente, à vista de todos, uniformizada, necessariamente uniformizada, sempre uniformizada, e pela presença e vigilância vai coibir, ou seja, prevenção, né? Coibir é prevenção, é agir antes. Infrações penais ou administrativas, atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações do município. Olha, sempre aqui a questão dos bens e do serviço. As instalações que são bens também do município, ok? Então vamos seguindo. Atuar, veja aqui que sempre começa com um verbo, não é isso? Como eu disse anteriormente, sempre com um verbo. Atuar preventiva e permanentemente. Preventiva, olha aqui a função preventiva e permanente. A proteção é permanente. A Guarda Municipal não protege hoje e deixa de proteger amanhã, não. Não faz escala de proteção. A proteção é permanente. Quer dizer que mesmo que a Guarda Municipal nem sempre possa estar em todos os lugares, mas a proteção ela é permanente. Não se tira férias da proteção. A proteção é permanente. No território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações. Essa questão aqui é interessante porque, veja, primeiro porque já caiu várias vezes aqui dizendo proteção pontual. Não é pontual, é permanente. É permanente. A proteção ela é permanente. Sempre está. A proteção ela existe sempre. Ela é para existir sempre.
e preventiva. Às vezes fala em repressiva, é preventiva. E segundo, porque olha só, a gente falou até agora de proteção de coisas, de bens, de instalações. Mas veja o que diz aqui: para a proteção sistêmica da população que utiliza. Então, a proteção da Guarda Municipal é sobre os bens? É sobre as instalações, sobre os serviços? A função primordial da Guarda Municipal é garantir a proteção do patrimônio do município? Agora, nessa proteção do patrimônio, ela protege quem faz uso desse patrimônio, quem faz uso desses bens, quem faz uso desses serviços. Então, quando eu estou no posto de saúde, a Guarda Municipal está protegendo o prédio, está protegendo os bens, mas ela também está me protegendo porque eu estou fazendo uso, daquele serviço, ou porque eu estou fazendo uso daquele bem. Quando eu estou na praça pública, eu estou num logradouro público, então a Guarda Municipal também protege. Já o quarto diz colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Então, apesar da Guarda Municipal não estar subordinada a nenhum outro órgão, um órgão federal, estadual, mas a Guarda Municipal colabora com outros órgãos de segurança pública, com órgãos de segurança pública. Quais órgãos? Estaduais e federais. Então ela colabora com outros órgãos para a paz social. Então pode ter operação em conjunto? Pode. A Guarda Municipal colabora com outros órgãos de segurança. Ela colabora também com órgão de trânsito? Colabora. A gente vai ver mais para frente. Vamos para o próximo. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais da pessoa. Olha só, colaborar para a pacificação de conflitos? Sim. Então, a Guarda Municipal está procurando os conflitos da sociedade, da comunidade, para resolver? Não, ela está protegendo os bens, está protegendo as pessoas que fazem uso dos bens e serviços, está protegendo os serviços, os logradouros, as instalações. Então ela está protegendo. Mas se a Guarda Municipal se depara com um conflito, ela deve atuar para diminuir esse conflito, para atenuar esse conflito, para trazer a paz social. Então, agora sempre respeitando os direitos fundamentais da pessoa, até porque isso aqui é um princípio de atuação. Então a Guarda Municipal na abordagem, numa situação de conflito, então ela deve levar em consideração os direitos fundamentais da pessoa, atuar para coibir. Vai ter situação que a Guarda Municipal pode ser mais incisiva? Vai. A situação é quem vai dizer. A lei prevê o uso progressivo da força, então a situação é que vai dizer. Mas nesse uso progressivo da força, a Guarda Municipal vai justamente, por conta dos direitos fundamentais da pessoa, vai fazer esse uso progressivo da força. Uma coisa está ligada à outra, ok? Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas. Então, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito, né? Então, a Guarda Municipal tem competência de trânsito? Tem. Se a lei municipal der uma competência de trânsito, ela vai ter. Não está proibido. Ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Então, a Guarda Municipal atua no trânsito de dois jeitos. Com as suas competências, ou seja, competências próprias. Que competências próprias? A que a lei municipal, que criar a Guarda Municipal, der. Então, suas competências próprias, dadas por lei, né? Lei municipal. Lei municipal poderá dar competência própria ou por meio de convênios. Deixa eu fazer de novo que isso aqui está muito ruim. Por meio de convênios. Para fazer esses convênios, precisa de uma lei autorizando? Não. Os convênios já estão aqui autorizados aqui no Estatuto. Então, basta que sejam feitos convênios com órgãos de trânsito estadual ou municipal.
Proteger o patrimônio ecológico, já caiu em questão. Ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental. 5 tipos de patrimônio: ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental. Se você quiser gravar, poderia ser AASH, arquitetônico, ambiental, cultural, histórico e ecológico. Ok? Próxima competência: cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Já caiu em prova já. Então ele colabora com o órgão de defesa civil? Colabora. Já veio questão dizendo que ele exerce competência de defesa civil. Não, a defesa civil é feita por outro órgão. O município vai ter outro órgão, um órgão próprio de defesa civil. O que a guarda vai fazer é cooperar com esse órgão. Vai acontecer uma catástrofe ou está para acontecer? Vamos supor, há uma barreira que está ali na iminência de cair. A Defesa Civil vai fazer um trabalho ali, ela pode solicitar a colaboração da Guarda Municipal para retirar as pessoas dali, para isolar o ambiente. Então, isso é perfeito, né? Deu para entender a ideia, né? 9. Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Sim. A Guarda Municipal não faz a segurança, não protege a população, não faz um tipo de segurança, não faz uma proteção do município e da população que usa esses bens. O Estatuto criou mais essa competência, que ela vai discutir, vai interagir com a sociedade para entender e para colaborar com essa sociedade. Então, justamente para garantir que a comunidade esteja mais segura, com situações de segurança da comunidade. Veja também aqui, fala em comunidade, né? A lei usa comunidade, não usa sociedade. Aqui é uma coisa, geralmente essa ideia mesmo de comunidade, de estar mais próximo da população. Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais da União ou de municípios vizinhos. Parcerias com a União, municípios vizinhos e estados. Estabelecer parceria com órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos, ou seja, órgãos de outras esferas governamentais, por meio da celebração de convênio ou consórcio. Grave isso aqui. Convênio ou consórcio. Quando falou aqui de trânsito, falou em convênio, né? Convênio com o órgão de trânsito. Agora, quando ela vai atuar, né, por meio de parceria com outros órgãos, pode ser um convênio ou pode ser um consórcio. Convênio consórcio estadual com órgãos do Estado, da União ou de municípios vizinhos para desenvolvimento de ações preventivas integradas. Isso aqui já caiu muito em questão, viu? Esse inciso 10 já caiu em questão. Aprenda, grave essa redação. 11. Articular-se com órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município? Sim. Sim. A Guarda Municipal, ela tem interesse na segurança do município, na preservação, na proteção dos bens do município, das pessoas que fazem uso, e ela tem, claro, um interesse em que o município seja seguro. Então, quando outros órgãos estiverem fazendo uma ação de proteção que vise a segurança do município, a Guarda Municipal deve participar, ela deve articular-se com esses órgãos. Vou dar um exemplo. A Secretaria de Iluminação Pública. A iluminação pública é competência da Guarda Municipal? Não, é de outra secretaria. Mas a iluminação pública, ela tem importância para a segurança no município? Tem, é claro que tem. Tem importância para a segurança dos bens do município? Tem. Então a Guarda Municipal deve ou pode trabalhar junto com esses órgãos, opinando para trazer maior segurança para o município? Pode, então ela deve sim. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa visando contribuir para a normatização e fiscalização das posturas e ordenamento jurídico? Sim, é também competência da Guarda. 13. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-las direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Então, ocorreu uma emergência no município.
A Guarda Municipal pode prestar, né, o atendimento ali imediatamente. Quando deparar-se com elas, pode. Um acidente de trânsito, um deslizamento, um evento desse, situação emergencial, a Guarda Municipal está ali presente, ela digamos assim, ela está numa situação flagrante, ela está numa situação presencial ali. Ela pode atuar ali, ela deve atuar ali? Deve. Se ela pode atuar naquilo, atender aquela situação, ela deve. Pode e deve, né? A gente vai ver mais na frente o que é um dever e o que é uma possibilidade. Mas a ideia é essa, a Guarda Municipal está presente, ela deve atuar. Nesse caso do inciso 13, ela deve mesmo. Ela não pode se furtar, não. No caso do inciso 13 e do inciso 14, a Guarda Municipal deverá mesmo atuar. Deverá, ela não pode deixar de fazer. Nesses outros, como você vê, articular-se com outros órgãos. É sempre uma coisa, né, de possibilidade. Integrar com os demais órgãos, uma coisa de possibilidades. Mas no caso do 13 e do 14, mesmo sendo ela podendo atuar junto com outros órgãos, nesse caso de atuação junto com outros órgãos, nesse caso do 13 e do 14 é obrigatória que ela faça, que ela haja. Nos outros casos em que ela atua junto com outros órgãos ou entidades, é sempre uma possibilidade. Ela não é obrigada a firmar um convênio, não é obrigada o município se consorciar com outro, nada disso. Não é obrigado a colaborar com outros entes. Mas nessa hipótese do 13 e do 14, a gente vai ver mais na frente que a lei diz que ela é obrigada a colaborar com os outros entes. Então, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-las diretamente quando deparar-se com elas, ok? O 14, encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Quando é que a Guarda Municipal atua nessas questões de flagrante? Quando ela se deparar, né, quando ela estiver diante de um crime, de uma ocorrência de um crime, de um delito em flagrante, sempre que for possível, sempre que necessário. Quando for possível e necessário. Se não for possível, ela deverá atuar? Não, não é possível. Se não for necessário, ela deverá atuar? Não, não é necessário. Se outros órgãos já estão dando conta daquele atendimento ali, ela não precisa necessariamente estar ali. Agora, ela deverá colaborar com outros órgãos obrigatoriamente, se for necessário? Deverá. No caso do 3, que é de uma situação emergencial, tem outro órgão ali atuando, um órgão com a competência específica para atuar ali. Mas a Guarda Municipal é chamado, ela está ali presente para atuar. Ela pode se furtar a atuar? Não, ela tem que atuar. Agora, está, vamos dizer, a Defesa Civil do Estado, Defesa Civil Estadual, ou está, vamos colocar, está a PRF fazendo um atendimento de uma situação. A Guarda Municipal é obrigada a colaborar com a PRF, por exemplo, aqui? É obrigada. Agora, porque ela deve obediência à PRF? Não. Porque ela deve obediência à lei. A lei diz que ela deverá atuar. Isso é o que vai estar no parágrafo 1º do artigo 5º, a gente vai ver já. Mas vamos seguir para não ficar muita informação. Contribuir no estudo de impacto de segurança local conforme plano diretor municipal por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. O município autorizou uma obra, o município autorizou a construção de um hotel ou de uma coisa assim. É um empreendimento de grande porte? Possivelmente sim. Então a Guarda Municipal deve contribuir, deve estar presente na discussão. Por exemplo, vai ser aprovado, a Guarda Municipal deveria participar opinando? Deveria, porque tem um impacto na segurança. A construção de um hotel grande, de um estádio, vai
vai modificar ali a dinâmica daquele lugar. Pode ter impacto na segurança do município? Pode. Então a Guarda Municipal deve contribuir no estudo de impacto da segurança local. Ou seja, a Guarda Municipal deve participar, deve opinar, deve ser chamada a opinar e, se não for chamada, deve buscar essa sua competência e opinar sobre o impacto. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas federal, estadual e federal. Então, prevenção à violência, a Guarda Municipal faz? Faz. Ela deve atuar isoladamente ou em conjunto. Isoladamente ou em conjunto. Ela pode desenvolver um trabalho, um projeto de prevenção da violência primária? Pode. Pode ser junto com outros órgãos municipais, por exemplo, Secretaria da Mulher? Pode. Pode ser com órgãos estaduais e federais? Órgão da esfera federal e estadual? Sim, pode. Então ela sempre vai estar. Ela é obrigatória a fazer isso, a fazer essa atuação conjunta com outros órgãos? Não. Ela não é obrigada a fazer conjuntamente com outros órgãos. Ela pode fazer sozinha, mas ela deve fazer essas ações de prevenção primária à violência. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. Isso aqui já caiu muito em questão. Vai acontecer um grande evento, tem autoridades, ela pode proteger, auxiliar na segurança de grandes eventos, né? Auxiliar grandes eventos. Então vai ter um grande evento, ela auxilia na segurança. Tem autoridades ali, ela protege essas autoridades. E o 18, né, atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Olha só, preventivo novamente, na segurança escolar, zelando pelo entorno. Olha só, zela pelo entorno da escola, das escolas, e participando de ações educativas. A Guarda Municipal pode estar na escola fazendo uma atuação educativa, palestras, né? Por exemplo, algum tipo de atividade educativa com o corpo discente e docente. Abrange os alunos, abrange os professores das unidades de ensino municipal de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz. Olha só. Novamente, comunidade. Cultura de paz na comunidade local. Assim a gente encerra as competências. Temos ainda, já falamos dele, mas vamos voltar. Temos aqui o parágrafo único do artigo 5º, que trata das competências. Aqui ainda é artigo 5º. A gente já falou sobre isso quando tratamos das competências do inciso 13 e do inciso 14, mas vamos repetir para fixar e vamos ver tudo o que diz esse parágrafo único do artigo 5º. Vamos lá. No exercício de suas competências, quais competências? Todas essas que a gente acabou de ver. A Guarda Municipal poderá, preste atenção nesse verbo aqui, porque vai aparecer outro verbo importante mais embaixo, e a gente vai fazer a distinção entre um e outro, a situação de um e do outro. A Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, ou com órgãos congêneres de municípios vizinhos. Então, aqui, no exercício dessas competências, a Guarda Municipal não é obrigada a trabalhar em conjunto com outros órgãos, não é obrigada. Ela pode, então ela poderá atuar com que órgãos? Órgãos de segurança da União, dos Estados e do Distrito Federal? Sim. Com órgãos congêneres à guarda, com outras guardas municipais de outros municípios? Sim. Com outros órgãos de outros municípios? Sim. Então a Guarda Municipal pode atuar colaborando com a PRF? Pode. Com a PF? Pode. Com a PC estadual? Pode. Com a Polícia Penal? Pode. Federal e estadual? Poderá atuar em conjunto com a GCM,
a Guarda Civil Municipal, a GM, como você queira chamar, a Guarda Municipal de outro município, pode. Isso aqui é poder. Ela pode. Ela não é obrigada a atuar em colaboração com ela. Ela pode atuar sozinha. Ela vai ter que cumprir suas competências, mas não precisa ser em colaboração com esses órgãos. Não precisa se fazer convênio, não precisa nada. Não precisa ter nenhum acordo com esses outros órgãos. Mas, olha só, continua aqui. E nas hipóteses previstas nos inciso 13, a gente já viu isso aqui, e no 14, inciso 13 fala da situação de emergência e no inciso 14 fala na situação de crime, de delito em flagrante deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos 144 da Constituição, deverá. Era aquilo que eu estava dizendo. Nos incisos 13 e 14 da Constituição, a Guarda Municipal deverá. Olha aqui o verbo. Nesse primeiro caso, nas outras competências, a Guarda Municipal pode colaborar com esses órgãos. Com todos esses aqui. Com esse pacote de órgãos aqui. O circular aqui. E aqui é outro conjuntinho. Nesse caso aqui, ela pode colaborar com aqueles e com esse. Com aquele e com esse. Vou apagar isso aqui que está horrível para ficar mais arrumadinho. Vamos fazer dois conjuntinhos. Então, tem o conjunto da PRF, PF, PC, PP, Polícia Penal, Federal ou Estadual. É um conjuntinho. E eu tenho a Guarda Municipal. É outro conjuntinho. Órgão com gênero de outro município. Então, nas competências, lá do artigo 5º, a Guarda Municipal pode colaborar com todos esses órgãos. Os do município, com gênero do município, de outros municípios vizinhos, os federais e estaduais. PM aqui também. PM também. Então, ela pode colaborar com esses órgãos. Pode colaborar com esses órgãos de segurança e com as GCMs de outros municípios vizinhos. Pode. Então, o verbo aqui é poder. Porém, aqui a gente tem os incisos 13 e 14, em que a Guarda Municipal deve colaborar com todos esses órgãos aqui. Então, ela deve, órgãos de segurança, órgãos do artigo 144. Quais são os órgãos do artigo 144? Esses aqui. Órgãos do artigo 144 estão, né? Corpo de Bombeiros também. Então, os órgãos de segurança pública, quando estiverem atendendo uma ocorrência, nessas hipóteses aqui, a Guarda Municipal deverá, aqui não é poder, é dever, ela deverá atuar colaborando com esses órgãos. Então aqui a guarda deverá atuar fazendo essa colaboração. Agora ela atua por subordinação, ela atua porque é obrigada, porque ela tem alguma vinculação com esses órgãos aqui? Não. Ela atua porque a lei, o estatuto diz, o estatuto das guardas diz. Então ela colabora com esses órgãos aqui, não porque tenha uma obrigação para com esses órgãos, não, ela tem uma obrigação para com a lei. A lei 13.022, essa que a gente está estudando, é quem diz que nessas hipóteses de crime, de flagrante delito e de emergência, a guarda obrigatoriamente colaborará com esses órgãos, se houver, claro, necessidade. Ok? Então, resumindo sobre essa parte aqui, a Guarda Municipal poderá colaborar com esses órgãos da União, com esses órgãos do Estado e do Distrito Federal e com órgãos congêneres do município. E nos incisos 13 e 14, aqui está 12, mas na verdade é 13 e 14, ela deverá colaborar com esses órgãos aqui, federais, e com esses órgãos estaduais. Agora, para encerrar, a gente vai resolver uma questão de competência para a gente treinar.
Assinale a alternativa incorreta. São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Olha, sempre ela fala aqui no respeito, né? As questões costumam falar, e é isso mesmo. E aí ela está procurando a incorreta. São competências das guardas, são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais, prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações do município. Isso aqui é correto, então não é o gabarito, a gente viu lá agorinha. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Também é correto, é uma das competências. Colaborar de forma integrada com órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Também correto. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, exceto com medidas que não lhe competem, como as educativas e preventivas. Veja, aqui é aquele mnemônico que a gente colocou, né? Arquitetônico, ambiental, cultural, histórico e ecológico. Até aqui tudo certo. Ela protege todos esses bens, né? Patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município. Aí diz aqui, exceto, o erro está aqui, com medidas que não lhe competem, como as educativas e preventivas. É claro que a Guarda Municipal tem função educativa, a gente viu ali na questão das escolas, que ela pode atuar de forma educativa, pode. E também aqui preventivas. Fundamentalmente, a Guarda Municipal trabalha com prevenção. Então, essa daqui é o erro da questão, está errada e é o gabarito da questão. Assim a gente encerra esse bloco, né? Chegamos até competências, ao fim de competências. Na próxima aula a gente vai para a criação, continua a partir de criação das guardas municipais e teremos ainda mais outro bloco. Essa aula terá 3 blocos e a gente encerra toda detalhada com resolução de questão. E continue sempre estudando e acompanhando aqui a nossa aula. Na descrição do vídeo a gente coloca material para que você possa adquirir para complementar seus estudos e deixe comentários. Aquilo que você não entendeu, você coloca lá e a gente vai, na medida do possível, responder a todos os comentários que você deixar. Curta, compartilhe e mostre esse vídeo para outras pessoas que você gostaria de ver também dentro da Guarda Municipal, atuando como Guarda Municipal no próximo concurso público, tá bom?